Agilidade e velocidade são uma mistura instigante que define muito bem a essência da vida sobre duas rodas. E a protagonista da história que vamos conhecer hoje conseguiu unir de forma discreta o útil ao agradável. Lançada pela Yamaha em 1987, a RD 135 foi uma moto diferenciada que até hoje impressiona muita gente por vários motivos. Em plena ascensão dos motores de 4 tempos, o curioso modelo da Yamaha era fora do comum, trazendo consigo a fantástica engenharia dos motores 2 tempos. 135 cilindradas podem parecer pouco, mas para a RD era o bastante. A moto era capaz de andar lado a lado com modelos de cilindrada bem maior que ela. E esse fato rendeu a ela a fama de ser uma moto perigosa. Hoje vamos conhecer a história de uma das motos mais icônicas que já existiu no Brasil. A família de motos, conhecida como RD, chegou ao Brasil no início da década de 70, com o lançamento da lendária RD 350, um verdadeiro foguete, tirada das competições e devidamente amansada para as ruas. A extensão da família contava com modelos de entrada como a RD 50, a cinquentinha que carregava o título de primeira moto fabricada no Brasil, e a RD 125, que veio para substituir a clássica RX 125. Em meados da década de 80, os sinais da idade eram claros na RD 125, então a Yamaha projetou uma atualização para a moto. A reformulação do motor 2 tempos trouxe um aumento de 10 cilindradas e uma mudança total de design na moto. Em 1987, nascia a RD 135. O conjunto, montado em um chassi tubular de aço, exibia um design simples, mas que na época era considerado bastante inovador e esportivo. O visual repleto de linhas retas trazia um aspecto quadrado para a moto, e os traços quadrados se estendiam aos faróis e painel de instrumentos, que por sinal era muito lindo. E falando nele, ele era bem completo, possuindo conta-giros, velocímetro e luzes indicadoras. O estilo da RD fez a cabeça de muitos jovens nos anos 80. A moto vinha equipada com retrovisores grandes, que ofereciam uma ótima visibilidade traseira. Os piscas na cor laranja estavam em perfeita sintonia com o design das lanternas, apresentando um estilo simples, porém altamente funcional. Na carenagem lateral, a sigla a qual a moto foi batizada seguido por sua cilindrada. RD é uma abreviação de Race Developed, que em português significa desenvolvida para competições. Mas o maior responsável pela fama e sucesso da RD era o seu icônico motor 2 tempos. A moto era equipada com um motor monocilíndrico de 132 cilindradas refrigerado a ar. Ele conseguia produzir uma potência máxima de 16 cavalos, a 9.000 rotações por minuto, e o seu torque máximo era de 1,74 kg força-metro, a 8.500 rotações por minuto. O conjunto era alimentado por um carburador simples. Para ligar o motor bastava um chute no pedal, e o câmbio de 5 marchas trazia um conforto para o uso em rodovias. Esse conjunto permitia a RD chegar a uma velocidade final de aproximadamente 180 km por hora. É isso mesmo, uma moto de baixa cilindrada conseguiu esse feito incrível. E o 0 a 100 dela era alcançado em apenas 6 segundos após a largada. Na parte estrutural não havia nada de extraordinário. A suspensão dianteira era simples, composta por um garfo telescópico sem ajustes, e ele abraçava uma roda raiada de aço de 18 polegadas, calçando um pneu 80-100 com câmara de ar, e o sistema de freios dianteiros era a tambor. Na parte traseira da moto, a suspensão B-Shock dava conta do serviço, com 5 níveis de ajustes na precarga das molas. A balança de aço segurava a roda com as mesmas medidas da dianteira, calçando um pneu levemente mais grosso. Tudo isso pesava apenas 100 quilos,
E além disso, a moto possuía uma boa autonomia, pois o seu tanque tinha a capacidade para 16 litros, sendo 1,5 litros para a reserva. Nos primeiros anos de seu lançamento, a RDzinha foi um verdadeiro sucesso, e o que mais chamava a atenção era o fôlego do motorzinho, que conseguia buscar as motos com o dobro de cilindrada nas pistas. A engenharia por trás dos motores de 2 tempos já impressionava nos anos 80, e até hoje é admirada por muitos. Aqui vai uma explicação simplificada sobre o funcionamento desse tipo de motor. Ao contrário dos motores de 4 tempos, os motores de 2 tempos possuem um curso menor no ciclo do pistão, o que lhes proporciona um ganho absurdo em altas rotações. Sendo assim, as motos equipadas com esses motores oferecem uma arrancada suave, mas quando o motor enche sua potência máxima, tem que ter braço para segurar o coice. Mas nem tudo são flores. O barulhento motor da RD, hoje em dia, é visto como instigante, diferenciado e é considerado um clássico. Para muitas pessoas, ouvir o seu ronco é como embarcar em uma viagem no tempo de volta aos anos 80 e 90. No entanto, lá naquela época, a moto sofria com muitas críticas negativas em relação ao seu motor. As principais reclamações eram em relação ao seu consumo elevado de combustível e a baixa durabilidade do motor. Além disso, o rastro de fumaça produzido pela queima da mistura do óleo 2 tempos e gasolina não eram vistos com bons olhos. Esses eram alguns fatores apontados como pontos negativos na moto. Outro fator negativo era a falta de freios a disco, tendo em vista que os motores 2 tempos não possuem desaceleração por freio motor. Sendo assim, o sistema de freios da RD deixava muito a desejar. E a propósito, falando em freios, é uma tarefa complicada comparar um projeto antigo com os modelos da atualidade. Naquela época, as preocupações eram outras. Para vocês terem uma noção, o uso obrigatório do capacete no Brasil só foi implementado nas leis de trânsito em 1997. Ou seja, muito dos transtornos envolvendo as motos daquela época, em partes eram por imprudência, imperícia dos pilotos e falta de equipamentos de segurança que nem sequer eram obrigatórios. Mas de qualquer forma, a má fama pegou, não teve jeito. A moto, assim como sua irmã maior, também ganhou um apelido igualmente curioso. A fama de ser perigosa, unida com a criatividade do povo, rendeu a ela o apelido mais cabuloso de todos. A moto ficou popularmente conhecida no Brasil como tampa de caixão. Mas pulando essa parte sinistra da história, a RD também ganhou uma versão com traços esportivos. As diferenças incluíam semicarenagens, que envolviam todo o farol. Além disso, a RD 135Z possuía o tão aclamado freio a disco na roda dianteira. Esse modelo foi produzido até 1993, quando a marca resolveu focar apenas no modelo principal. E durante mais de uma década de produção dessa moto, a Yamaha não trouxe grandes atualizações para ela, apenas mudanças no grafismo e adição de novas cores. Em meados dos anos 90, era evidente que o projeto da RD estava se tornando ultrapassado. A concorrência chegou com tudo, e os motores de 4 tempos eram estupidamente superiores em questão de economia. Em 1999, a Yamaha decidiu descontinuar o modelo, que seguiu sendo comercializada no ano 2000 como o seu último. Mas essa moto conseguiu marcar sua época, conquistar uma legião de fãs e hoje é considerada uma verdadeira raridade no mundo das 2 rodas. E essa foi a história da RD 135, uma moto diferenciada que é um verdadeiro exemplo de que tamanho não é documento. E que as coisas podem ser bem mais do que aparentam ser. Se você gostou, deixe o seu like clicando no botãozinho aqui embaixo. E se nosso canal é do seu agrado, inscreva-se para receber os novos vídeos assim que eles forem lançados. É isso, pessoal. Até a próxima história.